novamente, vá abrindo sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Você que está online, você pode nos ajudar a alcançar mais pessoas. Pega o link, envia para sua família, para amigos, para inimigos também. Envia o link, a palavra de Deus vai ser pregada. Eu espero que você seja usado por Deus, tá? Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, ou Mar da Galileia, ou Mar de Tiberíades. Tudo a mesma coisa, tá? Quando você ouvir Mar da Galileia, Lago de Genezaré ou Tiberíades, está falando da mesma coisa. E uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afaste-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João e os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Então arrastaram seus barcos para a praia. Fizeram o quê? Deixaram tudo e o seguiram. Feche os seus olhos. Espírito de Deus, esta é uma manhã tão preciosa. É uma manhã que nos desafia a nos preparar para algo melhor, Pai. Satanás nesse instante pode tentar tirar nossa atenção. Preocupações de onde vou almoçar, do que vou fazer à tarde, ou de coisas que tenho que fazer essa semana. Mas agora eu quero ouvir a tua voz. Fala no meu coração. Acende em mim o poder do teu Espírito. Brada na minha alma, ó Deus. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. O Mar da Galileia não é um mar. Ele é uma lagoa enorme. Mas ele não é como os mares e lagoas que nós temos aqui no Brasil, por exemplo. Quando a gente vai no mar, na praia, ou vamos a uma represa, a gente tem uma faixa de areia, uma faixa de terra. O Mar da Galileia não tem terra em suas margens. Ele é uma depressão vulcânica, e as suas margens são feitas de pedra vulcânica. Algumas vezes quando eu vou a Israel, sempre filmo, não sei se você já viu um vídeo meu, mas sempre tem pedras vulcânicas, e a faixa de pedra é muito estreita. Não é como aqui que você vai na praia, tem na orla tem os quiosques, aí tem a faixa de areia, todo mundo coloca guarda-sol, cadeira de praia, ainda fica um espaço para as crianças brincarem, fazendo castelinho de areia, e aí chega finalmente a água. Não. Lá é realmente uma faixa de pedras, de margem muito estreitinha, onde os pescadores paravam seus barcos e tinham que lavar as redes num período muito estreito, porque logo começava a cidade de Cafarnaum, a cidade dos pescadores. Então nós temos que olhar para esse texto, tentando entender a dificuldade dos pescadores naquele tempo. E de repente chegam os pescadores que tentaram pescar a noite inteira. Quando você vai ao Mar da Galileia, ao Lago de Genezaré, quem for um dia de caravana comigo, você vai perceber que não dificilmente você vê
as tilápias nadando ali. Tem muito peixe. E nós estamos falando 2000 anos depois, que você tem muito mais riscos de poluição, muito mais riscos de problemas ambientais. Se hoje, quando você olha no Mar da Galileia, você vê peixes facilmente, imagine há 2000 anos atrás, quando você tinha uma preservação ambiental muito maior. Então, dentro de um lugar enorme, eles pescam, tentam pescar a noite inteira, são profissionais da pescaria e não pescam nada. A única coisa que eu posso entender é que a Bíblia não mente. Se eles não pescaram nada é porque não entrou nenhum peixe na rede deles. Não é porque não tinha peixe, é porque Deus estava escondendo o que eles procuravam. Deus deu uma ordem aos peixes: vocês não vão entrar nas redes dele. Deus disse aos peixes: vocês estão proibidos de entrarem na rede deles. Sabe, algumas vezes nós achamos que não encontrar o que procuramos é uma ação do diabo, mas nem sempre é. Algumas vezes a gente procura, faz tudo certo. A gente tem habilidade, treinamento, estudo, como eles tinham, habilidade, treinamento. Eles conhecem a lua, eles sabem o clima, eles conhecem a força do vento, eles sabem quais são os melhores lugares do Mar da Galileia, a profundidade. Eles têm técnicas, eles têm boas iscas, eles têm tudo o que precisa para ter sucesso. Mas ainda assim Deus diz: ei peixes, vocês não vão entrar na rede deles. Eu acredito que algumas vezes Deus nos testa, só para saber a nossa reação, quando Ele não deixa a gente encontrar o que procura. Quem a gente é quando nós não encontramos o que procuramos? Que tipo de pessoa a gente se torna quando nós não encontramos o que procuramos? Que tipo de reação a gente tem quando a gente faz tudo para dar certo e não dá? Se nós viramos um monstro, ou se nós viramos uma pessoa que continua fiel a Deus? Os peixes não foram encontrados porque Deus não quis. E agora eles voltam da pescaria frustrados. Quem já foi pescar com rede sabe que as redes são gigantescas. Elas embaraçam. Elas pegam sujeira. Não entrou peixe, mas deve ter entrado alga. Não entrou peixe, mas deve ter entrado pedra. Não entrou peixe, mas deve ter entrado madeira. Não dá para simplesmente fazer um bololô de rede e jogar em cima de qualquer lugar. Não, eu preciso esticar a rede, eu preciso lavar a rede, eu preciso limpar, eu preciso arrancar madeira, alga, folhagem. Eu preciso arrumar, porque no outro dia eu tenho que trabalhar. E eu tenho que fazer isso numa margem muito estreita. Aí daqui a pouco, enquanto eu estou estressado, nervoso, chega Jesus. E o texto diz que Jesus vem com um monte de gente. Já viu aquela dona de casa dizendo: ei pessoal, hoje é dia de faxina, não quero ninguém zanzando aqui em casa não. Vai todo mundo para fora. Ou fica dentro ou fica fora. Não quero ninguém andando aqui nesse corredor. Eu vou passar pano. É ou não é? Ou então você está varrendo a casa, daqui a pouco vem um endemoniado lá e chuta todo o lixo, fala: meu Deus do céu. Ou então você está concentrado num relatório, fazendo alguma coisa, e vem alguém. Imagina, você tentou pescar a noite toda, você está estendendo uma rede enorme, numa faixa de terra seca, muito estreita. Vem Jesus, e junto com ele vem um monte de gente. Imagine as pessoas pisando na rede. Imagine você ali, nervoso, estressado, cansado, com pressa de lavar a rede, dobrar a rede e ir para casa, e de repente vem um popstar do momento com uma multidão numa faixa de terra seca estreita. O que você faria? Como é que você olharia para esse cidadão que está trazendo um monte de gente, atrapalhando o teu serviço, atrapalhando o teu trabalho? Jesus está começando o ministério. Ele está sondando para ver quem ele vai chamar. Quase ninguém conhece Jesus. E Jesus cria uma situação de improdutividade e de extrema irritabilidade. Ele está irritando mesmo. Aí Jesus olha para Pedro, que não é fácil, que tem um pavio curto, que está lavando as redes, e fala o seguinte: gente, é muita folga. Mas a gente tem que entender que alguns testes de Deus
vão desafiar a sua estrutura emocional. Pedro está ali lavando as redes, nervoso. Jesus olha para ele e fala assim: rapaz, você pode me emprestar teu barco? Pedro diz: pode. Aí Jesus diz assim: ó, eu vou entrar nele, você pode empurrar o seu barco comigo dentro? Jesus tinha uma multidão ali. Jesus tinha pessoas que vieram. Ele podia dizer: cara, você está cansado, você está estressado, né? Lava a tua rede aí, você só me empresta o barco? Eu vou usar um pouquinho o barco, porque a margem do Mar da Galileia estava lotada de pessoas, não tinha como Jesus falar ali. Ele teve que entrar no barco, ir para o meio do Mar da Galileia, para que do mar ele pudesse falar com quem estava na faixa de terra seca. Ele olha para Pedro e diz: você pode me empurrar? São 10 horas da manhã, existe um cansaço, existe uma frustração, existe o currículo de uma noite inteira de trabalho à toa. É um trabalho braçal exaustivo. Joga a rede, tira a rede. Quem fica sem dormir sabe como a gente fica. Mas quando você fica sem dormir para algo legal, mas você está fisicamente exausto e não conseguiu fazer nada, porque os peixes estão lá, mas eles se negam. Há uma força que nega. E eu pergunto para você: esse dia parecia ser um dia comum, ou um dia para ser riscado na agenda, mas dias assim, que aparentemente para nós são dias perdidos, Deus sempre esconde algo neles. Eu vou dizer para você: dias que você fala: nossa, esse dia deu tudo errado na minha vida, esse dia eu queria que nem existisse, nossa, eu não vejo a hora de chegar em casa e dormir, para que nasça um novo dia, porque hoje foi um inferno. Eu quero dizer para você que Deus esconde surpresas maravilhosas, nesses dias que parece que a gente foi muito ruim no que foi fazer, nesse dia que parece que a Capetolândia se levantou, nesse dia que parece que tudo deu errado, Deus sempre tem algumas surpresas, nesses dias diferentes. Nem todo dia é um dia perdido. Tem dias que Deus esconde os peixes, porque Ele quer testar você. Ele quer testar você para saber se você está pronto para ir para um próximo nível. E Deus não testa você com portas abertas, Ele testa você com portas fechadas. Deus não testa você com milagres, Deus testa você com escassez. Deus não testa você com abundância, Deus testa você com afunilamento. Deus não testa você trazendo conforto, Ele testa você deixando você ficar uma madrugada inteira tentando pescar. Você sabe que o peixe está ali, mas o peixe não entra. Ei, peixe, vem, vem, peixinho, vem. No peixe não vem. E aí você está lavando a rede e ele chega pisando em cima da tua rede, e não sozinho, traz uma multidão, a torcida do Flamengo, do Corinthians, do Palmeiras, do Santos, e está todo mundo pisando na tua rede. Você diz: não é possível, não é possível, é macumba, é alguma coisa que fizeram, não é possível, tudo dá errado num dia só. E aí você está ali lavando a rede, ele vem para você e fala assim: ó, eu quero usar teu barco, e é você que vai empurrar o barco para mim. Não é possível. Deus está testando você. Talvez você está aqui dizendo: pastor, eu estou exatamente num período assim na minha vida, eu estou exatamente num período que onde eu ponho a mão, nada dá certo. Coisas que eu tinha habilidade para fazer, coisas que eu fazia com o pé nas costas, eu estou me enrolando. Eu estou me enrolando financeiramente, eu estou me enrolando nas minhas palavras, eu não me conheço. Parece que esse período que eu estou vivendo, eu estou magoando pessoas, eu sei lá, eu estou sem noção. Deus está dizendo: por trás dessa improdutividade há um teste. Eu quero saber quem você é de verdade, sem máscaras. Eu quero saber quem você é de verdade, sem holofortes. Eu quero saber quem você é de verdade, porque vida real não é púlpito, vida real não é palmas, vida real não é like, vida real é confiar em Deus quando nada faz sentido. Vida real é saber que ainda que Deus esteja mexendo na minha expectativa, Ele continua sendo Deus acima de tudo e todos. Eu quero dizer uma coisa para você: nada na tua vida vai ser normal, nada, nada, até mesmo as lágrimas que você vai derramar. Deus estava testando Pedro. Deus estava testando Pedro para um projeto que ele nunca poderia imaginar: ser um discípulo de Jesus. Jesus estava naquela praia escolhendo o seu time, escolhendo quem ia andar com ele 3 anos e meio. Jesus estava naquela praia propositalmente para escolher pessoas que iriam participar com ele da última ceia, pessoas que iam estar com ele próximos à cruz, pessoas que iam viver os milagres mais incríveis. E o primeiro teste é a disposição para trabalhar. Deus aplicou alguns testes. A disposição. Jesus
consegue e implementa na vida de Pedro para saber se uma pessoa que tentou fazer dar certo e não deu, se uma pessoa que tentou trabalhar e não conseguiu, se uma pessoa cansada, estressada, desanimada ainda tem força para trabalhar. Esse foi o primeiro teste, porque esse é o primeiro teste para quem quer crescer na vida. A gente poder dizer: eu não vou fazer mais nada, eu vou deixar essas redes emboladas, eu não vou lavar rede, eu tenho dívida para pagar, eu estou com a cabeça inchada. Pedro não está legal, Pedro não está legal, Pedro é pura emoção, Pedro é colérico, Pedro é flor da pele, Pedro é nervosinho. Mas mesmo irritado ele está trabalhando, mesmo nervoso ele está trabalhando, mesmo chateado ele está trabalhando, mesmo tendo pessoas invadindo a sua praia ele está trabalhando, mesmo tendo gente pisando em cima da sua rede ele está trabalhando, mesmo tendo gente atrapalhando tudo ele está trabalhando, e ele se mantém calado e quieto. Você não vê, a Bíblia não relata Pedro murmurando, xingando, ele está trabalhando. E aí chega o folgado, entre aspas, Jesus Cristo, pede para ele empurrar o barco pesadíssimo, e sabe o que Pedro faz? Mesmo cansado, mesmo frustrado, mesmo sem peixes, Pedro, no meio de tanto problema, ele continua calado e educadamente ele vai empurrar o barco e trabalhar. Se você quer ser alguém na vida diante de Deus, se você quer crescer no ministério, crescer na sua família, se você quer ser um empresário de sucesso, você tem que aprender a trabalhar quando nada der certo. Você não pode fazer greve só porque está chateado. Ah, pastor, eu vou cruzar os braços e quando as coisas melhorarem eu volto a tocar no assunto. Eu vou cruzar os braços e quando a minha vida, sei lá. Você não pode se dar ao luxo de, porque você não está bem, parar de trabalhar. Você precisa fazer o que Deus te chamou para fazer, seja lá o que estiver acontecendo, porque esse é o teste de um homem de Deus, é um teste de uma mulher de Deus. Nada deu certo, mas ele continua trabalhando. Você consegue servir a Deus num dia como esse? Você consegue vir à casa de Deus num dia como esse? Você consegue ser um voluntário num dia como esse? Você consegue empurrar um barco mesmo com um filho no hospital? Você consegue empurrar um barco mesmo com um cheque especial estourando? Você consegue empurrar o barco mesmo com o teu marido te xingando quando você vem à igreja? Eu não estou bem, eu estou com a cabeça inchada, mas eu continuo trabalhando. Em nome de Jesus, toda atrofia espiritual, em nome de Jesus, tudo aquilo que fez você, eu tenho o direito de descansar. O meu direito é fechar a boca e trabalhar. O meu direito é fechar a boca e construir. Eu quero declarar que toda apatia cai por terra hoje em nome de Jesus. A invasão na praia é um teste. A invasão na praia é um teste. E algumas vezes Deus faz um monte de gente pisar no chão que você acabou de passar pano, só para saber tua reação. Algumas vezes Deus faz alguém pôr o dedo naquela planilha do Excel que você ficou o dia inteiro colocando informação e não salvou ainda, e vem alguém ali, puf, deleta, só para saber tua reação. Algumas vezes Deus coloca um monte de gente para pisar na tua rede, só para saber quem você é. E aí depois de tudo isso Jesus diz: você pode me ajudar? O que define seu futuro não é o que você vê quando tudo vai bem. O que define seu futuro é quando você consegue dar respostas simples quando você não está bem. Jesus diz: você pode me ajudar? E ele não diz: hello, se toca, né, cara? Você está pedindo ajuda para mim? Você podia vir me ajudar a lavar minha rede. Você podia ter um pouquinho de senso e ver que eu estou aqui. Olha a minha cara, olha a minha olheira, olha meu cabelo, olha minha mão, olha minha roupa. 10 da manhã. Você sabe o que é trabalhar e não pegar nada? Hello. Mas se Pedro respondesse diferente do que ele respondeu, Pedro não seria quem ele foi. As respostas que você dá a Deus quando não está bem define o que você vai alcançar na sua vida. Se naquele dia, quando Jesus pedisse o barco, Pedro dissesse: passa amanhã, hoje não, Pedro não seria quem foi. Você acha que esse dia é improdutivo? Esse dia que você chama de improdutivo pode ser o teste que Deus está fazendo para ver se promove você ou não, para ver se dá essa empresa na tua mão ou não, para ver se coloca você num lugar de honra ou não, para ver se devolve o que você perdeu ou não. Se as respostas
de Pedro fossem diferentes, Pedro não chegaria onde chegou. Fala para o seu irmão, arregace as mangas e vá trabalhar. E aí Jesus faz outra coisa. Pedro vai, empurra o barco, Jesus está pregando, aí Jesus termina de pregar. Pedro está esperando Jesus devolver o barco, ele tem que guardar as redes, ele tem que guardar as tralhas, ele tem que ir embora. E aí Jesus aumenta a dor. Jesus diz assim para ele: ô Pedro, é o seguinte, cara, terminou de lavar a rede aí? Terminei. Então é o seguinte, entra no barco de novo, vai para águas mais profundas, que agora os peixes vão entrar, vai pescar. É muito complicado, porque Jesus agora está testando não só a capacidade de trabalhar num dia ruim, mas a capacidade de obedecer. Sabe, irmãos, existem pessoas que estão na igreja, mas não conseguem obedecer a Deus. Existem pessoas que não faltam nos cultos, mas não conseguem obedecer a Deus. O que te torna um seguidor de Jesus só é a obediência, só. Sem obediência você não é nada. Eu não sou nada. Jesus está dizendo para Pedro: olha, você tentou pescar a noite toda, beleza, mas você vai pescar de novo agora. Mas não dá para ir para casa tomar um banho, fazer uma refeição, almoçar, ver minha esposa. Não dá, é agora. Agora você vai entrar no mesmo mar que você tentou. Agora você vai pegar a mesma rede, você vai fazer tudo de novo sem descanso. Agora. Por quê? Porque eu estou falando. Será que a gente passaria nesse teste? Será que a gente passaria nesse teste de Deus nos exigir fazer algo que a gente fez e não deu certo? E agora Ele falou conosco, nós lemos a Bíblia, e a gente fala assim: mas a probabilidade é que eu não pegue nada de novo, porque não deu nem 24 horas que eu saí dali. E Deus está dizendo: volte lá e faça de novo, porque agora você tem uma palavra, porque agora você está debaixo da minha mão, porque agora eu estou com você. Eu sei que tem pessoas que estão dizendo: pastor, eu não mudo. Por quê? Porque eu já tentei. E aí a gente arruma confusão com um, arruma confusão com o outro, vira hipersensível, vira chato, vira alguém que resiste tudo, resiste a líder, resiste a novidade, é muito mal amado em tudo quanto é lugar, porque não consegue obedecer, porque tem uma experiência de fracasso, traumatizou. Então agora ninguém pode falar para eu tentar, porque eu tentei, viu, gente? Ninguém fica cobrando de mim nada não, porque eu fiz minha parte, não deu certo. E talvez você fez sua parte e Deus não deixou a sua parte dar certo, porque Deus queria que desse certo do jeito dele. Não é porque você não foi bom o suficiente, é porque Deus não quis. E você não pode fechar uma porta só porque você tentou fazer dar certo e não deu, porque a hora que faz abrir a porta não é você, é Deus. A Bíblia diz que um planta, outro rega, e quem dá o crescimento é o Senhor. Não é você que faz crescer, não é você que faz prosperar, não é você que faz o peixe entrar na rede, não é você que faz simplesmente o barco quase virar de tanto peixe, é o Senhor. E a sua função não é ficar tentando estudar quando os peixes vão entrar, a sua função é se manter obediente com a rede na mão. E eu sei que tem gente aqui dizendo: pastor, eu não sei se eu vou tentar de novo, eu não sei se eu vou sonhar de novo, eu não sei se eu vou servir de novo, eu não sei se eu vou congregar de novo, eu não sei se eu vou vir para a igreja de novo, eu não sei se eu vou tomar ceia de novo, porque as últimas vezes que eu tentei fazer isso, nada na minha vida fluiu, a minha casa continuou um inferno, o meu casamento continuou um inferno. Mas Deus estava só testando você para saber se você amava mais o peixe ou a voz dele. Eu não amo mais o peixe, eu amo a voz de Deus. Eu não quero saber do peixe, eu quero saber da voz de Deus. A voz de Deus é maior do que o peixe no cesto, o peixe na rede, o peixe no mar não é nada, desde que Jesus esteja falando comigo. Sabe por que você se chateou? Porque você deixou o peixe ser mais importante do que a tua fé em Cristo Jesus. Mas hoje todas as cadeias são quebradas. Levante sua mão para cá. Há peixe no mar, e o peixe vai vir quando Deus quiser. E até que o peixe venha, obedeça, obedeça. Levanta a mão e grita: eu vou obedecer, eu vou obedecer, eu vou obedecer, eu vou obedecer no meu trabalho, eu vou obedecer na minha casa, eu vou obedecer na minha santidade, eu vou obedecer na minha adoração, eu vou obedecer quando o pecado flertar comigo e vou dizer: sai. Eu vou obedecer quando o desânimo disser: desvia, volta a beber, volta a cheirar. Eu vou obedecer, porque não é sobre peixe na rede, é sobre quem está falando comigo na praia. Jesus está aqui e Ele está falando com você. Maio não vai ser um mês perdido, maio não
vai ser um mês improdutivo. Maio não vai ser igual a abril. Não diga que vai acontecer em maio o que aconteceu em abril. Abril foi um teste, e maio Deus está dizendo: tenta de novo, 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 tenta de novo. Obedecer é muito difícil, porque quem está mandando eu jogar a rede é um carpinteiro. Tem que ter muita humildade para obedecer Jesus. Um arrogante nunca vai ser abençoado. Um soberbo, porque quem está mandando eu entrar na água de novo, jogar rede, é um carpinteiro. Compare o conhecimento do carpinteiro com o pescador. Pedro podia dizer: cara, se toca, seu negócio é madeira, é serrote, o meu negócio é peixe. Eu estou dizendo, trabalhei a noite toda, não tem peixe. Eu sou profissional da pesca, você não é. Eu sei que não tem peixe, eu tenho razões para acreditar. Já estou irritado, já estou frustrado. Não vem com conversinha não. Mas ele está dizendo: Senhor, eu tentei pescar a noite toda, não consegui. Mas como é o Senhor que está falando? Como é o Senhor? Quem que vai crescer na obra de Deus? Quem que vai ter uma família sadia? Quem que vai ser um profissional bem sucedido? São as pessoas que obedecem, até mesmo sem concordar, mas obedecem. Quem vai voar? Quem obedece. Pedro não concordava com Jesus. Ele deixa claro, ele fala: eu tentei pescar a noite toda. Mas ele diz: mas como é o Senhor que está falando? A minha inteligência diz não, as minhas técnicas dizem não, o que eu estudei na faculdade diz que não. Mas como é o Senhor que está falando, eu vou. O médico diz que não, mas eu vou continuar orando, porque o Senhor pode. O mercado financeiro está uma porcaria, taxa de juros lá em cima, inflação subindo, o crédito, está todo mundo. Mas como o Senhor falou, é a hora de abrir a empresa, eu vou abrir a empresa. Infelizmente tem pessoas que por qualquer razão desistem, fogem, não apoiam, criticam. Esse foi o segundo teste de Pedro. O primeiro, se ele trabalharia num dia ruim. O segundo, se ele obedeceria num dia ruim. E o terceiro teste de Pedro: quando Pedro entra no mar da Galileia com o barco e joga as redes, a Bíblia diz que existe uma pesca sobrenatural. A pesca é tão forte, é tanto peixe, que o problema é que o barco está quase virando. Está quase impossível colocar no barco a quantidade de peixes. Tudo que um pescador mais ama é peixe. E agora, o barco de Pedro está lotado de peixe. Muito peixe, muita grana. Muito peixe, eu vou atracar o barco na margem, muitas vendas. Meu mercado pesqueiro vai bombar. E Jesus está lá na praia observando. Porque quando Jesus chegou com a multidão, ele estava lavando as redes, frustrado. Ele ouve Jesus, mas agora ele tem muito peixe no barco. O terceiro teste de Pedro é: quem recebe a glória pelo teu trabalho? Porque agora Pedro tem muito peixe. Ele volta e as pessoas estão dizendo: deixa eu ver, rapaz, olha que tamanho de tilápia, olha que peixão, vende para mim. Pedro, quanto é o quilo? Pedro, 2 quilos para mim. Ó, Pedro, 5 quilos para mim. Pedro, quero esse aí, ó. Eu quero esse aí, Pedro. Rapaz, olha, hoje ia ser um dia perdido, né? E olha que maravilha. E aí a minha humanidade vai dizer: nossa, rapaz, olha como você é poderoso. Nossa, olha como você é inteligentíssimo. Nossa, que técnica, que poder. Nossa, quanto peixe. Mas a Bíblia diz que quando Pedro atracou o barco na praia, ele não ligou para os peixes. Ele foi até Jesus, se ajoelhou aos pés de Jesus e o adorou. Pedro estava dizendo: a glória pelo meu trabalho não é minha, Senhor.
Hoje ia ser o pior dia da minha vida, o Senhor chegou e hoje eu tenho coisas maravilhosas, mas a glória é toda tua. Esse peixe só entrou na minha rede porque o Senhor estava aqui. Esse peixe só entrou na minha rede porque o Senhor falou comigo. Esse peixe só entrou na minha vida porque eu obedeci. A minha casa só está prosperando porque o Senhor está comigo. Senhor, eu só estou fazendo mais vendas esse mês porque o Senhor está comigo. Deus, olha, o meu ministério só está fluindo porque é o Senhor que tem me dado direção. Eu não sei onde jogar rede, o Senhor falou, joga ali, eu joguei, deu certo. Vão dizer que você é bom e você vai dizer, eu não sou bom não, está dando certo porque eu estou obedecendo o papai. Olha, você é um máximo. Nossa, você é incrível. Nossa, você é especial. Eu não sou nada, eu sou o cocô do cavalo do bandido. Eu tentei a noite toda e não deu certo. Foi só ele aparecer na praia, que o que eu não fiz a vida inteira aconteceu numa única noite. Não sou eu não. Vem ajoelhar comigo aqui, porque é Ele que faz, é Ele que tem. Meu Deus do céu, se Deus está enchendo teus barcos, se ajoelhe para Ele. E por favor, não deixe as pessoas te embriagar com elogios. Receba o elogio, mas cai de joelho, porque se não fosse o Senhor que guardasse a nossa casa, em vão vigia o sentinela. Eu estou em pé por causa de Jesus. Eu não morri por causa de Jesus. Eu vou almoçar hoje por causa de Jesus. Eu vou jantar hoje por causa de Jesus. Essa roupa que eu tenho é por causa de Jesus. Essa igreja está aberta por causa de Jesus. Esse som é por causa de Jesus. Você está sentado aqui porque Ele colocou peixe na sua rede. É por causa de Jesus. É por causa dele. Virou médico. Lembra que antes você estava cansado, virou médico, cai nos pés de Jesus. Está empresário bem sucedido, cai aos pés de Jesus. Andava descalço, agora está comprando sapato em Orlando, cai aos pés de Jesus. Você quer passar no teste? Deus quer saber quem você é quando não pega nada. E Deus quer saber quem você é quando Ele lota a sua rede de peixe. Alguns criticam Pedro porque foi impulsivo na cruz, porque foi impulsivo quando negou Jesus. Mas será que nós passaríamos no teste de Pedro? Jesus se aproxima e diz: vocês estão felizes com tudo isso? Vocês estão felizes com tanto peixe? Oh sim, Jesus, sim, nós estamos muito felizes. O Senhor é maravilhoso. É bom sentir isso, não é? Ei Pedro, é bom sentir quando a gente está mal e algo inusitado acontece, não é Pedro? Não é bom sentir quando você fala assim: nossa, eu estou tendo um momento tão terrível da minha vida, e de repente tudo vira de cabeça para baixo e você fala: uau, que virada. Não é bom, Pedro? E se eu disser para você, Pedro, que isso não é nada perto do que eu posso te oferecer? Sabe, Pedrão, essa sensação aí de não pescar nada e eu falar com você, e agora o que você não fez a vida inteira numa única pescaria, é tanto peixe que o barco quase afundou. Sabe isso? Isso é só uma amostra do que eu posso fazer por você. Sabe, essa sensação não é nada perto de onde eu posso levar você. E aí vem o quarto teste. O primeiro teste era para saber se eu trabalho quando nada dá certo. O segundo teste é saber se eu obedeço, mesmo cansado, irritado. O terceiro teste é saber se eu consigo glorificar a Deus quando tenho sucessos na minha vida. E aí vem o quarto teste. O quarto teste é saber se eu estou disposto a descobrir o real propósito da minha vida, ou se eu quero viver para agradar os outros. Jesus diz: se você entender quem eu sou, de pescador de peixes, eu te farei pescador de homens. Jesus está dizendo: pescar é maravilhoso, não é? Você aprendeu muita coisa ao longo dos anos pescando aqui, mas se eu disser que você tem algo muito maior do que o que você faz, você estaria disposto a mudar a sua vida radicalmente para descobrir quem você é? Você estaria disposto a abrir mão da sua segurança humana para mergulhar no sobrenatural de Deus, para descobrir a sua real vocação? Se eu disser para você que nenhum de nós é fruto do acaso, você estaria disposto a dar uma virada na sua vida? Eu sei que alguns aqui estão amando estar aqui nesse tempo, mas se Deus estiver dizendo: eu tenho algo muito maior do que aquilo que você tem lutado para administrar, eu tenho algo muito maior,
E se eu disser que o peixe que você veio pescar hoje, a sua oração é nada perto do que eu tenho para fazer na sua vida. A experiência mais deliciosa da sua vida, Pedro, não é o dia que você vê a sua rede cheia de peixe. A experiência mais deliciosa da tua vida é quando você fala do meu amor para uma pessoa que está aprisionada e ela cai de joelhos chorando, dizendo: eu quero Jesus na minha vida. A alegria que você vai ver quando ver alguém se converter não se compara a milhões de peixes na sua rede. Você está disposto a viver o seu propósito? Você está disposto a descobrir quem você é? Você está disposto a subir alguns degraus e sair? É bom aqui, mas tem coisas muito melhores. É bom aqui, mas tem coisas muito maiores. É bom aqui, mas tem experiências que você nunca imaginou. É gostoso aqui, não é? Mas tem cultos muito maiores, tem pregações muito maiores, tem louvores muito maiores, tem experiências muito maiores. E você sabe o que Jesus está falando? Só isso. Jesus não diz para ele: larga tudo e vem comigo. Jesus não dá uma lição nele. E aí vem o quinto teste: a sua capacidade de renunciar pelo teu chamado. Jesus não diz assim, ó, vem comigo. Jesus fala: eu vou te fazer, se você quiser, de pescador de peixes, pescador de homens. Mas Jesus não fala nada. Ele bate talvez no ombro de Pedro e diz: maravilha, tchau, e vai embora. Ele não fica dizendo: olha, vamos fazer uma reunião, olha, faz o curso, olha, vamos marcar um café no shopping, eu quero te explicar. Jesus não promete nada, não promete casa, não promete roupa. Jesus não promete garantia. Jesus não diz nada. Jesus só fala assim, ó, tem um lugar mais alto para ir. Existe uma sensação maior do que essa. E Jesus tira a mão do ombro, dá as costas para Pedro e vaza, vai embora. Começa a andar na praia, indo embora. E agora Pedro está num dilema, porque ele acabou de ter uma experiência incrível com um homem que apareceu do nada, no meio do dia ruim, e agora deu as costas indo embora. E do lado dele é um barco lotado de peixe. Era tudo que ele queria até ontem, era tudo que ele sonhava. E ele tem duas cenas: seguir o desconhecido, que só disse que eu tenho algo maior para viver, mas não me explicou quase nada, ou ficar aqui desfrutando desse milagre, desse maravilhoso milagre. Barcos cheios de peixe, praias cheias de cliente. Eu posso vender tanto que hoje eu posso, sei lá, tirar uma semana de folga. Mas a decisão é com ele. Não foi Jesus que decidiu a vida de Pedro, foi Pedro que decidiu o que fazer. E eu sei que tem pessoas aqui dizendo: Deus, qual a decisão que eu tenho que tomar? Jesus está indo, o barco está cheio de peixe. Qual é a sua escolha hoje? Jesus só fala da emoção de salvar vidas. Jesus só fala: olha, é incrível pescar um homem, tirar gente do inferno, tirar pessoas da morte, abraçar o reino. E ele vai se afastando e deixa o dilema com Pedro. O dilema é com Pedro. E você tem um dilema hoje: tentar ficar lutando para Deus abençoar seu casamento, para Deus te dar um bom emprego, e você vive essa vida cristã de cada mês você pede uma coisa diferente, e aí Deus te deixa um período assim, aí você pesca uma coisa legal, e aí fica ali, e daqui a pouco Jesus diz: está vendo, olha, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Porém, se você tomar sobre vós o meu jugo, eu darei descanso para vossa alma. Alívio é diferente de descanso. Alívio é o doril que eu tomo porque a cabeça está inchada. A dor está lá, mas o alívio tira a dor. Descanso não é alívio, descanso é cura. Jesus está dizendo: está vendo esse peixe? Tem muito aqui, não tem? Mas ele vai acabar, e logo você vai ter que buscar de novo. Se você vier comigo, nunca vai acabar. 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 Eu quero encerrar dizendo: qual é a sua escolha hoje? Deus está testando você, você não está percebendo? Deus está testando você, meu irmão. Ele não está deixando você encontrar o que procura, porque Ele quer fazer você encontrar a si mesmo. Ele quer que você encontre você. Quem você é, que monstro você vira, que bicho vira em você quando simplesmente, que fé porcaria é essa? Só porque você varreu a casa e alguém chutou o lixo,
Você agora jogou a vassoura pela janela? Você agora xingou todo mundo? Só porque você teve um dia ruim, agora Deus não presta? E se assim for, você vai ficar nessa praia a vida inteira, comendo e esperando a boa vontade de um peixinho pular na tua rede. Mas se você engolir seco a raiva e trabalhar, fala comigo, eu vou trabalhar. No dia mau eu vou trabalhar. Diga, no dia mau, no dia do estresse, eu vou obedecer. Se você trabalhar e obedecer, os peixes vão entrar na rede. E quando os peixes entrarem na rede, você vai dizer, Deus só entrou na rede por tua causa. E quando os peixes entrarem na rede, você vai entender que isso é só uma amostra de tudo que Deus pode fazer. E aí você decide a quem seguir. Eu tinha muitas outras coisas para dizer aqui, mas já disse o suficiente. Que bênção ter você comigo em mais uma pregação. Meu desejo é que Deus tenha falado com você poderosamente e a partir de agora, uma baita lição de casa para mudanças relevantes. Você que tem contribuído no nosso canal também, muito obrigado. Graças à sua contribuição, a gente continua sempre colocando os novos conteúdos e crescendo. Olha, além do sermão, de segunda a sexta-feira, nós temos Pensiore às 9 da manhã e todos os dias à meia-noite, Clamor da Madrugada. Que Deus te abençoe, continue sempre apaixonado por Jesus e até o próximo. Tchau. Deus é bom. Você que está em casa vai ouvir a palavra. Espero que Deus pegue você aí. E vocês que estão aqui, deixe que a palavra toque o seu coração. Existe uma força grande quando Deus nos percebe dando atenção ao que Ele fala. E apesar de mim, creia no poder da palavra. Algumas vezes a gente se preocupa tanto, gente, com mensagens profundas, mas é tão maravilhoso quando a gente vê que Deus não precisa da gente para tocar o seu coração. Não é a performance do pregador. Não é. Não é a eloquência, não é a minha oratória, não é. É sobre aquilo que eu acredito que Deus pode falar comigo e o quanto eu creio que isso pode mudar a minha vida. Mudar o meu destino. E a minha oração é que o Senhor fale conosco nesse dia. Deus me deu esta palavra, eu confesso que eu não queria pregá-la porque não desenvolveu no meu coração como as outras, mas o Espírito não me deixou soltá-la. E o que Deus disse para dizer para vocês é que o teu passado mentiu. Nós vamos falar de um homem que Deus brigou com ele. Mesmo tendo grandes inimigos, o maior problema desse homem não eram os inimigos dele, mas era a mentira que o passado contou a ele, que o impediu de crer no que Deus estava falando. Deus pode fazer coisas incríveis em pouco tempo. Deus pode pegar a sua vida, coisas que você há 20, 30 anos tenta mudar, e Ele pode mudar em uma semana. Deus pode mudar sua casa, a sua geografia. E Ele não precisa combinar nada disso com absolutamente nada do que você acha que é necessário. Mas o nosso problema é que a gente não consegue crer diferente daquilo que o nosso passado disse. E eu espero que o Espírito Santo quebre essa cabeça teimosa que temos e que nos ajude a ouvir a voz que refrigera a alma, encoraja o nosso espírito, porque esse segundo semestre será o nosso semestre. Eu profetizo que esse segundo semestre Deus tirará reviravoltas. Você não vai terminar esse ano do jeito que você começou. Eu quero declarar de novo, você não vai. Quem começou o ano endividado, não vai terminar endividado. Quem terminou o ano sozinho, não vai terminar sozinho. Quem terminou o ano cheio de problemas, pode até terminar com problemas, mas outros problemas, não esses. Você crê nisso? Então abra sua Bíblia em Juízes capítulo 6, verso 12, verso 11.
Diz assim a palavra de Deus: então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho de Orfa, que pertencia ao abiezerita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo em um tanque de prensar uvas, ou lagar, para escondê-lo dos midianitas. Perceba que ele estava trabalhando para esconder. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ou, em algumas versões, homem valente. E Gideão respondeu: ah, Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contavam, quando diziam: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Não sou eu quem está enviando? Feche os seus olhos. Ah, tem mais ali. Espera um pouquinho. Gideão respondeu: ah, Senhor, como posso libertar Israel? O meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. O Senhor respondeu: eu estarei com você, e você derrotará todos os midianitas, como se fosse um só homem. Agora sim, curve sua cabeça. Pai, nós precisamos tanto de Ti. Nós queremos parar tudo agora para ouvir a Sua voz. E com muita humildade dizemos: fala conosco, Senhor. Minhas ideias malucas, minhas teimosias, meu orgulho, nós queremos todos agora colocar isso de lado para ouvir a Tua voz. Trabalha no nosso ser, dá-nos direção. Fala conosco, nós precisamos de Ti. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é o nosso condutor. E eu sei que se eu seguir a Tua voz, eu não serei envergonhado. Se eu seguir a Tua voz, as mazelas do inferno serão todas elas desbaratadas. Fala conosco, Senhor. Amém. Você sabe que o livro de Juízes fala de homens levantados antes da monarquia em Israel. Ainda não existe rei. Então Deus, de tempos em tempos, levanta homens e mulheres para que conduzam o seu povo como líderes espirituais e líderes políticos e também líderes de guerra. E todas as vezes que levantava-se um líder, é porque havia uma opressão. A verdade é que toda liderança nasce para responder a um problema. Se você quer ser líder, antes de querer uma carteirinha ou antes de querer ser um líder, você quer ser líder para resolver o quê? Não pense que a liderança deve ser desejada para ter um lugar mais alto no palco ou para ter um status. Toda liderança, ela precisa resolver um problema. É assim que nasce uma liderança. E é assim que nasceu a liderança de Gideão. Gideão nasceu num período onde os midianitas roubavam o fruto do trabalho. Eu nunca tive o meu salário furtado, mas eu nunca esqueço de um testemunho de uma pessoa que recebeu em espécie e quando estava no ponto de ônibus, veio um meliante e roubou o seu salário. E aquela pessoa, quando estava chorando, não era só porque o dinheiro tinha sido levado embora, mas é porque um mês inteiro de suor tinha acabado. Alguém aqui já teve seu salário roubado? É uma das coisas mais horríveis, porque não é o dinheiro só. A gente trabalha o mês inteiro para ter o ganha-pão, para ter o resultado. Imagine você trabalhar para ter uma colheita. Você não planta num dia e colhe no outro. É um processo longo, árduo, exige muito trabalho. E a Bíblia diz que os midianitas, eles não vinham todo o tempo, eles vinham exatamente na colheita. Porque além de levar o fruto do trabalho, eles queriam humilhá-los. Dizer assim: vocês não conseguem usufruir daquilo que produzem. Sim, um dos grandes desejos do inimigo é humilhar você. É fazer você se sentir um inútil. Alguém que trabalha e parece que está sempre no mesmo lugar.
Não há nada mais difícil do que você fazer muita coisa e não avançar. É nesse trecho que Deus encontra a Gideão. Deus está olhando para um homem que está sendo oprimido por alguém. E Deus está levantando esse homem como um guerreiro, como alguém que vai ser um instrumento de um novo tempo, de uma libertação. E qual é o problema? O problema é que esse homem chamado Gideão, que vai ser levantado por Deus para ser um instrumento de libertação, ele não se enxerga do jeito que Deus o vê. Ele não consegue olhar para as palavras de Deus e dizer, tá bom, esse sou eu. Não. O chamado está ali. A missão está ali. Deus está ali. Mas ele não carrega uma identidade que o consiga lhe dar futuro. Eu sei que parece ser algo muito dramático o que eu vou dizer aqui, mas tem muita gente que canta, que prega, que dança, mas que não consegue enxergar o futuro. São pessoas pragmáticas, elas vivem apenas o dia de hoje. Mas quando a Bíblia se refere ao dia de hoje, ela está falando sobre gratidão. Nós temos que ser gratos pelo dia de hoje. Mas o dia de hoje não produz sonho. Eu tenho que ter coragem e olhar para agosto, setembro, outubro e novembro e projetar algo. Eu tenho que ter um desejo, eu tenho que ter uma ambição. Eu tenho que entender que Deus pode fazer algo maior, para a glória dele. Então eu tenho gratidão pela casa que moro, eu tenho gratidão pelo salário que recebo, pelas oportunidades que vivo hoje, mas eu não produzo os meus sonhos baseados na minha realidade. Gratidão pelo hoje, mas sonhos em relação ao futuro. Quando Deus chega diante de Gideão, e esse é o retrato de muitos de nós aqui, nós estamos cansados do que o inimigo tem feito, cansados da nossa vida, e agora a gente vai olhar para Gideão, e Deus diz, você é escolhido, cara. Eu vou fazer algo na sua vida, mas ele não consegue crer, porque ele tem medo. Porque a cabeça dele foi oprimida pelo inimigo. A nossa cabeça oprimida pelo inimigo. Ele acredita que a sua vida vai ser sempre daquele jeito. Ele vai plantar, ele vai colher, o inimigo vai vir, e por o inimigo não levar tudo, eu vou fazer algo escondido. Eu vou morar no mesmo lugar, eu vou ganhar o mesmo salário. E Deus está dizendo, eu sou contigo. O que é que o anjo diz para ele? O Senhor é contigo, homem valente. Fala comigo, o Senhor é comigo, homem valente. Essa é a voz do anjo para um garoto que tem muitos complexos. Ele é o mais novo da sua casa, a sua casa é a mais pobre de Manassés, ele é o cocô do cavalo do bandido. Ele é o pior de todos, porque numa geração e numa família e numa época onde o mais velho reinava sobre o mais novo, ele era o mais novo da casa e a casa dele a mais pobre. Um absurdo. Deus olha para ele e diz, eu sou contigo, homem valente. Mas ele não é valente. Gideão não é valente. Lembra, ele está malhando o trigo no lagar para esconder o trigo. O valente não esconde. O valente luta. O valente não faz nada escondido. O valente não tem medo. Então é como se Deus estivesse brincando com ele. E isso é tão evidente que Gideão se revolta. Quando o anjo diz, eu sou contigo, homem valente, a reação dele não é falar em línguas. Não é dizer, uau, agora vai. Não, ele fica bravo. Ele olha para o anjo e diz, você está de brincadeira. Porque se o Senhor fosse comigo, se Deus fosse realmente comigo, por que tudo isso aconteceu? Se o que você está falando, anjo, fosse verdade, por que eu passei e estou passando por tudo que estou passando? Tá, se Deus é comigo, cadê os milagres que eu ouvi os meus pais me contarem? Cadê as manifestações que Deus fez na vida e nas histórias que me contaram? Onde está o Deus dos meus pais? Gideão fica revoltado, como se ele dissesse para o anjo, se Deus estivesse comigo, eu não estaria nessa situação humilhante de ter que malhar trigo no lugar onde se pisa uva. Ei, anjo, você sabe o trabalho que dá malhar trigo onde se pisa uva? Eu não tenho as ferramentas corretas, eu não estou na minha melhor versão, eu estou com medo, eu estou cansado, eu estou tendo que trabalhar muito mais para ter um resultado lento, sendo que eu não fiz nada de errado.
É o inimigo que vem na minha lavoura e rouba tudo que eu tenho. Gideão está nervoso porque Deus não está reagindo de forma externa. Talvez se naquele momento Deus tivesse mandado um batalhão de anjos com espadas desembainhadas e essa mudança começasse por fora, talvez Gideão ficaria animado dizendo: agora vai. Agora os midianitas vão ver quem é o Deus que eu sirvo. Olha aqui um batalhão de anjos. Olha quanta espada. Olha quantos carros. Mas Deus não começa o trabalho com Gideão de forma externa. Deus começa por dentro. É por isso que ele fica bravo. Porque antes de mudar o que está fora de Gideão, Deus quer mudar a identidade dele, a cabeça dele. E eu sei que alguns aqui estão com pressa. Pressa de verem as coisas acontecendo. Mas não adianta Deus mudar as coisas fora de você se não mudar dentro. Não adianta ele derrubar Gideão, derrubar os midianitas, se ele não mexer com você. Gideão, ele está tão doente, e assim a gente é também. Ele está falando com Deus, mas ele está querendo o Deus dos pais dele. É como se ele falasse assim: eu creio que Deus existe, mas cadê o Deus que os meus pais falaram para mim um dia? O próprio Deus está falando com ele agora, mas ele quer o Deus dos pais. Ele quer um avivamento de outra época, porque a mente dele não consegue projetar nada novo agora. A mente dele só consegue repetir aquilo que ouviu. Gideão quer o Deus dos pais. É como nós aqui, que passamos por lutas, e aí sentamos, pegamos álbuns, pegamos vídeos de retrospectiva ali no Facebook, e lembramos de épocas maravilhosas, e sentamos e falamos assim: nossa, que saudade eu tenho das coisas, como as coisas mudaram. A gente vê um monte de crentes se lamentando por coisas que estão mudando, e dizendo: eu tenho saudade de como as coisas eram antes. Cadê o Deus dos meus pais? Cadê o Deus? Cadê o jeito que a minha família era antes? E Deus está dizendo: eu sou contigo, homem valente. Veja, os milagres que Gideão ouviu falar foram milagres aleatórios, milagres gerados na vida de homens que em algum momento buscaram a Deus e tiveram seus milagres, tiveram suas bênçãos. E a chave é essa: Deus não vai fazer algo por você até que Ele esteja com você. Não adianta Deus começar a fazer um monte de milagre na vida de Gideão sem que Deus esteja com Gideão. E é por isso que a primeira relação de Deus com Gideão não é o milagre, é: o Senhor está contigo. Deus está mais preocupado em dizer que está com ele do que em fazer algo por ele. Porque se Deus fizer algo por mim e ele não estiver comigo, esse algo não vai servir para nada. O maior milagre não é o midianita cair. O maior milagre é eu colocar a cabeça no travesseiro e ter uma certeza: o Senhor está comigo. O maior milagre não é o emprego ser alcançado. O maior milagre não é pagar minhas dívidas. O maior milagre é o que o anjo acabou de dizer para Gideão: Gideão, o Senhor está com você. Porque o milagre é a presença de Deus. O milagre é a plena consciência de que Deus está comigo. Gideão não é valente porque ele tem uma personalidade valente. Gideão não é valente porque ele tem uma atitude valente. Ele não é, ele está escondendo o trigo no lagar. Ele está malhando escondido, ele é um covarde. Ele é um trabalhador covarde, ele é um trabalhador medroso. Então por que o anjo está dizendo que ele é um homem valente? Porque o começo do versículo explica por que ele é valente. Porque o Senhor está contigo, homem valente. Ele se torna valente a partir daquele momento. Por que ele se torna valente? Porque o Senhor está com ele. Não é porque ele está malhando trigo no lagar, não é porque ele é trabalhador, é porque a presença do Senhor está naquele ambiente e uma identidade vai ser colocada para fora. Eu sei que esse é um caminho que aparentemente não resolve, porque nós estamos acostumados a pegar uma caneca com água, estamos acostumados a olhar no rosto de uma pessoa, estamos acostumados a pegar uma tela de celular, de ficar rolando o visor para cima e para baixo, estamos acostumados a tocar os sentidos, a sentir, a falar. Mas eu tenho uma boa notícia, que Deus vai gerar uma identidade em você, onde o maior milagre não é aquilo que você tanto espera, é ter a certeza, hoje na tua alma, dentro do teu espírito, o Senhor está comigo. Olha, isso é tão maravilhoso,
Porque Deus não diz como Gideão vai vencer. Deus não está preocupado em pegar uma lousa e explicar como ele vai pagar a dívida, como ele vai resolver o problema no casamento. Deus não está preocupado em dizer nada. Deus apenas está dizendo aquilo que parece ser óbvio, mas não é. Gideão, a vitória está na sua percepção de o Senhor está com você. Não vamos conversar agora sobre como resolver isso, mas porque o Senhor está com você, você vai ter uma vitória. É como se ele falasse: vamos resumir tudo que você... Olha, eu sou uma pessoa saudosista. Eu gosto muito de história das coisas que eu vivo, que eu participo. Eu vira e mexe, pego fotos da minha família, dos meus antepassados. Já tentei formar a árvore genealógica, não consegui. Eu gosto de saber de onde eu vim. E eu lembro algumas vezes ir na casa da minha avó e perguntar para ela sobre os pais dela, porque naturalmente nunca me contaram nada. Então eu ficar perguntando: e aí, vó, como que era seu pai? Como que era sua mãe? Quem que você lembra? Eu amo isso. Eu amo porque é a minha origem, é a minha forma de ver a vida. E um dia eu vou poder contar para minha filha sobre a nossa origem, a nossa família. Mas isso não pode me mover, porque o que Deus fez na vida dos meus avós, dos meus bisavós, não tem nada a ver com aquilo que Ele vai fazer na minha vida. Eu não sou um reflexo deles. Eu não sou, a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Gideão está dizendo: eu não consigo ver Deus porque nada do que o meu pai disse está acontecendo. Mas não precisa acontecer como seu pai disse. Deus pode fazer algo completamente novo. Não precisa ser como foi na sua última igreja. Não precisa ser como foi na sua última empresa. Não precisa ser, você não precisa combinar aquilo que o passado fez com algo novo. E se você permitir que Deus está com você, que o Senhor está com você, você se torna alguém valente. Valente, corajoso. Porque o homem valente não é o Gideão que malha trigo no lagar, mas o homem valente é o homem que tem a certeza que o Senhor está com ele. Gideão precisa aprender que a sua realidade não o deforma. A gente olha para a nossa vida e a gente tem uma realidade. A gente tem uma casa que mora, a gente tem uma renda mensal, a gente tem expectativas das pessoas. E é exatamente isso que Gideão responde para o anjo. Quando o anjo diz: o Senhor é contigo, homem valente. E aí ele fica interpelando, dizendo: se Deus é comigo, por que nada acontece como meu pai e minha mãe me ensinaram? Por que Deus não se manifesta? E aí ele diz: o Senhor é com você, e você vai vencer os seus inimigos como um só homem. E aí ele responde agora com quem ele é. Ele fala: como que eu vou ser usado? Olha para mim, anjo. Olha para mim, cara. Eu sou pobre, minha casa é pobre. Porque é assim que a gente é. A gente tem uma capacidade de dizer que não pode. Nós temos uma facilidade enorme de nos menosprezar, de dizer que a gente não é capaz. A gente tem um apanhado de informações sobre nós mesmos que nos deprecia. E isso nos tira da fila da vitória. Isso nos tira da fila do avivamento. Porque o critério de Deus, gente, nunca foi igual ao critério dos homens. E talvez nós não estejamos no critério dos homens aqui, como Davi também não estava no critério dos homens. Não somos os mais bonitos, não somos os mais inteligentes, não somos os mais aptos, não somos os mais hábeis. Talvez a gente muito mais capaz do que nós, mas de alguma forma Deus escolheu você. Deus escolheu você. Eu quero declarar desse altar: Deus escolheu você. Deus escolheu. Ele poderia ter desprezado você, mas Ele não desprezou. Ele escolheu. E a maior prova que Ele escolheu você é que você está sentado aqui nesta noite. A maior prova é que você fez de tudo para assumir da presença dEle. E de alguma forma você está sentado aqui hoje. Talvez você nem queria vir, mas veio. E aí você está achando que isso aqui é por acaso. Não é por acaso. E a mesma voz que foi de encontro a Gideão, ela está aqui dizendo: eu sou com você, homem valente. Não venha dizer sobre aquilo que você não pode, porque é a minha presença que habilita você. Não tem a ver com as condições, com as circunstâncias. Não tem a ver com a história da sua família. Não tem a ver com o pai atribulado que você teve. Não tem a ver com o tio atribulado. Não tem a ver com onde você nasceu. Tem a ver com a presença que está aí. Deus não precisa hoje lidar com o seu passado. Levanta a mão para cá. Eu quero declarar que o teu passado está perdendo força hoje. Eu quero declarar que o teu passado está perdendo o poder sobre a tua vida hoje. O Deus do impossível cura você nesta noite. O Deus do impossível destrava esse passado que diz que você não pode, mentindo para você, porque a presença do Senhor está com você. Está com você. Te dá uma fé
uma fé que restaura, uma fé de propósitos. Então Gideão está ali, sozinho, e Deus diz: eu sou com você, eu sou com você. 3 coisas Deus quer despertar em Gideão. 3 coisas que o passado tenta matar, mas Deus vai restaurar. A primeira delas é não ouvir mais o que o passado mentiu. O passado dizia: você é o menor da casa, você é um atrapalhado da família, você é a ovelha torta. Nós somos muito bons para olhar para a nossa história e repetir o que a história diz. E a gente repete com força. E algumas vezes a gente escancara isso. Veja, todos nós temos uma história, e negar a história é negar a verdade. Mas nós não estamos aqui para ver uma vida natural, estamos para ver uma vida sobrenatural. E eu quero declarar em nome de Jesus, que pela autoridade do nome de Jesus, todas as mentiras da sua história vão cair por terra hoje. Porque por mais sofrido que foi, por mais angustiante que foi, por mais que eu me acho menos amado do que os outros, isso não muda o fato de que Deus me escolheu. Isso não muda o fato que Deus está comigo. E se Deus está comigo, não é a voz do passado que vai reinar, é a voz de Deus. Gideão está dizendo para Deus: eu não posso. Mas Deus está dizendo: eu não vou consultar o seu passado para projetar o seu futuro. A minha presença te dará o futuro. Pois eu quero dizer hoje: adore como alguém que está livre do passado hoje. Cante como alguém que está livre. Sente para escrever os seus planos, não olhando para a tua trajetória. Esqueça. Livre-se dessas bolas de ferro. Livre-se dessas algemas. Gideão diz no versículo 15: como eu posso libertar Israel? O meu clã é o menor, eu sou o menor. E Deus respondeu: eu estarei com você. Não é sobre o que você viveu, é sobre eu estar com você. Não é sobre o que você ouviu, é sobre eu estar com você. E eu quero falar para você nesta noite, em nome do Senhor. Eu estou pregando aqui, algemas estão sendo quebradas. Eu estou pregando aqui, o seu interior está sendo liberto. Eu estou pregando aqui, a voz do diabo está se calando. Deus está dizendo a você: não é o que você sente, Gideão, não é o que você viveu, é o que eu estou declarando. Eu estou com você, eu estou com você, eu estou com você, eu estou com você. Levanta a mão e grita: Deus está comigo, Deus está comigo, Deus está comigo. Eu declaro que toda a voz do passado está morrendo hoje. Como é que o passado pode reinar em mim? Se o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17: portanto, se alguém está em Cristo, não importa se tem 60, 70 anos, não importa o que viveu, não importa se foram muitas emoções, não importa se você sofreu uma tragédia, um abuso, não importa. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas se passaram e eis que as coisas novas surgiram. A cruz cancelou o seu passado. A cruz abriu uma porteira de avivamento. A cruz te dará uma nova envergadura. A cruz te fará alcançar além do teu pai, além da tua mãe. A cruz te fará mudar a história da tua família. A cruz vai acabar com essa loucura, estabelecer um reino de paz e vida eterna. A cruz mudou o teu DNA. Você pode ter a cara de um, você pode ter a vida do outro, mas a cruz vai fazer uma metanoia, uma metamorfose. A cruz cancelou o que o inferno disse. A cruz cancelou o que a tua história disse. A cruz cancelou. Deus está do lado de Gideão, dizendo: o passado mentiu para você. Você é um homem valente, filho. Veja, eu não estou pregando humanismo, mas eu estou dizendo que você não é o que o passado diz para você. É assim que os maus governam, porque os maus, eles mantêm as pessoas escravas em suas próprias mentes, fazendo-nos acreditar que somos dependentes de homens. E é por isso que há tantas pessoas sofrendo hoje, porque elas fazem um igual de fonte. E Deus está dizendo: você não precisa saber como, vocês têm que crer que eu estou com você.
A segunda coisa que Jesus e Deus mudou com Gideão foi dizer que o passado não mentiu só sobre a identidade dele, mas o passado mentiu sobre o poder. O passado diz: você não tem poder, você só tem escassez, dívida, silêncio, você é burro, você é ignorante, você não pode. E ele pensa que se Deus fosse grande, ele não teria a vida que tem. Mas Deus nunca deixou de ser Deus. O problema é que a dor invalidou a presença, mas hoje isso vai ser quebrado. Vai ser quebrado. Gideão achava que se Deus estivesse com ele, ele não estaria daquele jeito. E esse é o nosso erro: comparar Deus ao nosso momento. O seu momento é um momento, mas Deus, ele está acima do nosso momento. A palavra diz em Isaías 59, verso 1 e 2, que o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, e o seu ouvido nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas, contudo, as nossas maldades separam você do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. Por isso, ele não ouvirá. O lagar não era o fim de Gideão. Era um esconderijo temporário até que Deus realmente mostrasse quem ele era. E eu sei de verdade que é muito difícil lidar com a segunda-feira. Irmãos, existem tantas fugas que a gente pode ter para a gente não encarar a verdade. Mas uma coisa que eu entendi é que minha filha, ela não precisa se preocupar com as contas de casa. Ela só tem 9 anos. Tem assuntos que minha filha não precisa saber. Vai chegar a época dela saber. E eu sei que alguns aqui foram ensinados a cuidar de si mesmos. E Deus está dizendo: você vai acordar nessa segunda-feira e você vai esquecer como é que a conta é paga. Você vai esquecer como é que a conta de água é paga. Claro que eu estou falando aqui espiritualmente, ok? Pague suas contas. Pague mesmo, senão vão cortar todas elas. Mas o que eu quero dizer é que tem coisas que você não precisa se preocupar mais. Porque o real poder não está em fazer. O real poder está em depender. O Salmo 139, verso 16, vai dizer que os olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Como é que eu posso ser um erro se, quando eu era um embriãozinho no útero da minha mãe, os olhos do Senhor já estavam sobre mim? E todos os dias da minha vida, todos eles, já foram escritos. Você não nasceu para morrer aí. Você nasceu para derrubar altares, para mudar histórias, para quebrar maldições. É por isso que Jeremias capítulo 29, verso 11, a palavra diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês a esperança e um futuro. Então o passado mentiu sobre o poder de Gideão. E eu quero dizer para você, olha para mim, você pode fazer muito mais do que pensa que pode. Você não sabe o teu limite. Você pode ir muito além do que acha que pode. Você aguenta muito mais peso do que acha que pode. Você tem muito mais talento do que acha que pode, que acha que tem. Você tem muito mais poder. O que limita você é você ouvir o passado. E eu quero declarar um chamado profético de libertação neste dia. Chamado profético. Porque o passado mentiu sobre a identidade de Gideão. O passado mentiu sobre o poder de Gideão. E o passado mentiu sobre o destino de Gideão. Gideão achava que o futuro dele estava ali. Mas Deus já tinha preparado os 300. Deus já tinha dado um livramento. Os midianitas iam morrer todos ao fio da espada. Gideão ia ser uma autoridade em Israel. E hoje, quase 4.000 anos depois, estamos aqui falando dele. Porque os planos de Deus são maiores do que os nossos planos. Os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos pensamentos. E a pergunta que eu te faço hoje é:
qual é a voz que vai reinar no seu coração. Você tem que escolher hoje se você acreditará nas mentiras do seu passado ou se você vai acreditar no que Deus tem para você. Algumas vezes a gente não tem referência. A gente quer muito uma coisa, a gente fala assim: quem é que vai me ajudar? Mas a Bíblia diz que a unção de Deus ensina todas as coisas. Olha aqui, ó. Se você tem um sonho de furar uma bolha, se você tem um sonho de alcançar algo que naturalmente você sabe que pelas estatísticas você não alcançaria, você tem que fazer duas coisas. A primeira delas é parar de ouvir gente que luta contra isso. Existem vozes que sabotam você. Existem pessoas que nem percebem, mas são usadas pelo diabo para enfraquecer você. Você chega muito animado e essa pessoa logo diz: não dá. E não é porque ela não gosta de você, é porque ela não consegue acreditar. E a segunda coisa que você tem que fazer, além de não ouvir sabotadores, é acreditar que se você trabalhar com afinco e força, e a presença de Deus estiver com você, vai dar certo. Não sei quando, porque o crescimento não foi dado para o homem administrar. Quem administra o crescimento é o Senhor. Mas se você trouxer Deus, vai dar certo. E eu quero declarar isso em nome de Jesus. Nosso segundo semestre vai ser um segundo semestre diferente. Eu declaro uma virada sobre a tua vida em nome de Jesus. Eu declaro que esse segundo semestre o Espírito Santo de Deus vai trazer uma unção de aceleração sobre a tua vida. Eu declaro que nesse segundo semestre você vai ter um nível de alegria que ainda não teve. Você vai colher o que ainda não colheu. Eu declaro que nesse segundo semestre o diabo não vai tocar na sua colheita. Eu declaro que nesse segundo semestre coisas que estão no papel há anos, engavetadas há anos, vão sair de lá e virar realidade. Eu declaro nesse segundo semestre que a voz do passado vai perder força e a voz do céu vai predominar na sua vida. Eu declaro maturidade na tua atitude. Você vai ser um robozinho, não vai olhar nem para um lado nem para o outro. Quem piscou já perdeu você de vista, porque você não vai parar. O Espírito Santo será o teu combustível. Vai avançar no dia bom e vai avançar no dia ruim. Vai avançar com aplauso e vai avançar com vaia. Por quê? Porque o Senhor está contigo, homem valente. O Senhor está contigo, homem valente. O Senhor está contigo, mulher valente. Coloque-se em pé em nome de Jesus. Deus vai surpreender você, porque Deus espera que você seja surpreendente. Olha, não tem coisa mais maravilhosa do que alguém surpreender positivamente. As pessoas, elas caminham esperando decepções. Então quando existe um fracasso na nossa família, sempre tem aquelas pessoas que falam assim: eu sempre acreditei que essa pessoa ia acontecer isso com ela. Quando existe um problema financeiro, as pessoas nunca esperam que a gente vá vencer, elas sempre esperam que a gente vá perder. Já parou para pensar nisso? Elas nunca esperam que a gente vai ser melhor, elas sempre esperam que a gente vai ser pior. Porque o ser humano é assim, ele espera o pior e não o melhor. Mas hoje você vai sair daqui desse culto com uma certeza: o Senhor está comigo, e porque o Senhor está comigo, eu sou valente. Amanhã, segunda-feira, dia 28 de julho, você vai tomar atitudes de coragem. Você vai fazer ligações importantes para lugares que você tem que ligar. Amanhã, segunda-feira, você vai tomar atitudes de vitória para acabar com esse roubo da tua vida. Você vai ligar para credores e você vai renegociar suas dívidas. Você que está com um problema de saúde e está ignorando esse problema: Pastor Diego, Deus cura, Ele cura, mas Ele cura no movimento, Ele não cura na preguiça.
Vá marcar seus exames, porque as coisas acontecem enquanto você está andando, não é enquanto você está sentado chorando pitanga. Amanhã, segunda-feira, você vai movimentar o teu círculo de amizades, vai tirar os coveiros e vai trazer os parteiros. Quem não for parteiro não anda comigo. Eu quero gente preparada para pôr sonho no mundo e não para enterrar sonho. Eu não quero gente que me faça enterrar o que Deus me deu. Eu quero gente que me faça gerar. Eu vou mudar o que eu falo sobre mim mesmo, porque eu sou valente. Por que eu sou valente? Porque eu tenho um perfil atlético? Porque eu sou bonito? Porque eu sou inteligente? Porque eu sou sábio? Porque eu fiz faculdade? Não, eu sou valente porque o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. Eu não sei como vai acontecer, mas vai dar certo, porque o Senhor está comigo. Você não pode mudar de ideia, o Senhor está com você. O passado perde a força hoje, porque o Senhor está com você. Você vai repetir essas palavras até a tua alma entender, até a tua cabeça abrir. O Senhor está comigo e eu sou valente. Vai dizendo isso. O Senhor está comigo e eu sou valente. Vai repetindo isso. O Senhor está comigo e eu sou valente. Eu repreendo o medo sobre a tua vida. Eu repreendo a dor da sua vida. Eu repreendo a melancolia. Eu repreendo essa atrofia espiritual. O Senhor está comigo. O Senhor está aqui. Vai dizendo. O Senhor está comigo e eu sou valente. O Senhor está comigo e eu sou valente. Eu não vou quebrar, eu não vou morrer, eu não vou cansar. A voz do passado cai por terra agora. Eu não quero ficar aqui me apoiando em história. Eu não quero ficar aqui abrindo a minha vida, abrindo histórias antigas. Não, chega, chega, isso não vai me levar a nada. O Senhor está comigo e é por isso que eu sou valente. Eu vou acordar nessa segunda-feira cheio do Espírito Santo. Eu vou acordar nessa segunda-feira e porque o Senhor está comigo, aquilo que nunca deu certo, amanhã vai dar certo. Aquilo que eu nunca consegui, amanhã vai dar certo. Por quê? Porque o Senhor está comigo. A casa é a mesma, o carro é o mesmo, a vida é a mesma, mas hoje eu saio declarando: o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. Vai repetindo isso até a tua alma entender. Vai repetindo isso até o teu coração se abrir. O Senhor está comigo. Sinta a presença de Deus aqui. Toda revolta que está no teu coração vai cair por terra agora. Deus está te dizendo: eu não vou fazer igual fiz antes. Eu não vou fazer igual fiz com os seus pais. Eu tenho algo novo para você, algo que eu nunca fiz, vou fazer agora. Perceba a minha presença em você agora. Perceba o meu toque te dando direção. Você que está arrependido, achando que fez bobagem, Deus está dizendo: eu não tenho nada com o seu passado. Eu não preciso de nada do que você perdeu. Eu não preciso de nada do que ficou para trás. Eu não preciso de nada, nenhuma porta antiga, nenhuma oportunidade antiga. Eu não vivo de cacareco. Eu trago à existência o que não existe. Eu sou teu Deus. Eu sou teu Deus. Abra-se para o novo. Pare de se lamentar porque eu não faço como antes, porque com você será inédito, diz o Senhor. Há uma unção fresca descendo sobre a tua vida agora. Há um poder que emana da tua alma. Eu sinto isso. Há uma glória tomando conta da tua boca. Deus me mostra que vai renovar até as tuas línguas estranhas. Você vai começar a falar em línguas novas, vai cantar em outras línguas. Deus vai trazer uma unção de glória, e Ele não está preocupado em dizer como vai acontecer. Ele só quer que você o perceba: eu sou contigo. Eu sou contigo, eu sou contigo, eu sou contigo. Vai glorificando o nome do Senhor, que Ele vai te renovar nesta noite. Vai glorificando o nome do Senhor, que Ele vai trazer um avivamento. Eu declaro dons sendo derramados. Eu declaro um ânimo novo sendo derramado. Eu declaro o portal do céu se abrindo e a glória do Senhor descendo. Eu declaro a presença de Deus tomando conta do ambiente. Por que eu sou valente? Porque o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. Ei, alma, o Senhor está comigo. Receba poder nesta noite. Receba poder nesta noite. Receba poder da liberdade para o Espírito Santo. Enquanto você glorifica, Deus visita a tua casa. Enquanto você glorifica, Deus visita teu trabalho. Enquanto você glorifica, Deus muda histórias. Continue bebendo, buscando. Sou contigo.
Você é importante para mim, diz o Senhor. Eu vou te usar assim. Eu vou usar você. Esqueça a voz do passado. Eu vou usar você. Eu sou contigo. Atrapalhadinho do jeito que você é, eu sou contigo. Eu te escolhi. Eu tenho planos para você. Eu usarei você. Eu derramarei sobre você o meu espírito. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Não tenha tristeza. Não se diminua. Se diminua diante de mim, mas diante deles não. Se diminua na minha presença, mas lá fora não. Eu te vi, filho meu. Tu eras um embrião, e eu te vi. Tu nem pensas do que já projetei para ti. Larga os deuses dos teus pais e mergulha em mim, diz o Senhor. Larga a voz do passado. Eis que faço nova todas as coisas. Glória a Lavache. Eu levanto você como nunca antes hoje. Quebro tudo e faço novo. Deixa Deus te destravar nesta noite. Não olha para ninguém. O Espírito Santo está tocando em você. Deixa fluir de dentro para fora. Deixa a presença de Deus te restaurar hoje. Eu sou contigo, homem valente. Eu sou contigo, mulher valente. Deixa a presença de Deus tirar essas amarras. Tirar essa armadura que você criou. Essa defesa pessoal. Essas manias. Deus está dizendo: acabou. O passado mentiu. Eu cheguei. Eu sou contigo, homem valente. Eu sou teu Deus. Eu não desisti de você. Eu sou contigo. Receba aí a alegria que você precisa. Receba aí o dom que você precisa. Receba aí a paz que você precisa. Receba aí a energia que você precisa. Receba aí as habilidades que eu te dou. Receba aí a estratégia do céu. Receba aí agora, onde você estiver. Midianita cai por terra hoje. Fala comigo. Com a força de um só homem, você vencerá os inimigos. Deus não falou para Gideão que daria companhia para ele. Deus disse: com a força de um só homem. E de onde vem essa força? Da presença. Deus está me falando algo aqui. Eu não sei se eu vou conseguir transmitir em palavras. A minha cabeça entende, mas eu não sei se eu consigo expressar. Eu vou tentar dizer. Existem pessoas aqui que colocaram na sua própria mente que algumas coisas não são para você. Me ajuda, Espírito Santo. Você disse: isso não é para mim. Você quer, é o seu sonho. Você deseja. Você já orou por isso. Mas você preferiu não sofrer mais por isso. Então você diz: isso não
é para mim. E Deus está dizendo para você hoje que Ele não vai dizer como vai acontecer, mas se você tiver a consciência e alimentar a presença dEle, ainda nesse segundo semestre, isso que você luta há anos, Ele vai te dar de presente nesse segundo semestre. Ele não precisa de ninguém para fazer o que você está precisando. E você vai agora fazer uma oração curta, dizendo para Ele que é para você sim isso. Feche os seus olhos. Eu não sei se é sobre a sua renda, sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre o seu filho, sobre o seu ministério, sobre o seu chamado, sobre o seu dom, sobre a sua carreira. Mas você vai dizer para Deus que você, a partir de agora, acredita que Ele pode te dar nesse segundo semestre. E você vai dizer o que é para Ele. O que é que você acredita? Faça isso agora. Pela fé. Eu fico tão feliz em saber que você ficou até o final do sermão. Agora tem uma lição de casa pela frente. Não basta só ouvir, tem que praticar. Mas eu acredito que o Espírito Santo está aí com você, juntinho, para te ajudar nessa missão. Quero agradecer a todos que investem aqui no canal, que abençoam. Graças às suas doações, nós temos trabalhado para oferecer cada vez conteúdos mais relevantes para você. E lembrando que, além dos sermões, nós temos todo um menu de atividades aqui no canal. De segunda a sexta-feira, às 10 da manhã, pense e ore. Todos os dias, à meia-noite, clamor da madrugada. E aos sábados, temos um motivacional metanoia para virar chaves na sua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e nos vemos aqui no próximo conteúdo. Deus te abençoe.